Olá pessoal, professor Bruno falando aqui. Nesse vídeo você vai encontrar a correção comentada de duas questões do exame dissertativo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ. Quem acompanha a IG, quem acompanha a página lá no Instagram, viu que nós já fizemos duas análises, uma do exame de qualificação e uma do exame dissertativo da UERJ. Isso está inserido numa sequência de análises de vestibulares que nós faremos. Optamos por começar pelo vestibular da UERJ. Então nós lá fizemos uma análise, tanto uma análise sucinta do que eu acho da prova e do que eu considero que a prova cobra mais, como uma análise quantitativa dos temas mais cobrados, seja do exame de qualificação, seja do exame dissertativo. Para a nossa correção hoje, nós vamos utilizar duas questões. Então eu escolhi a questão de número 4 do vestibular de 2017 e essa questão ela tem um anúncio. Eu escolhi essa questão pela abrangência dela e também por sintetizar bem o que a UERJ cobra nas suas provas. Então o que nós temos nela? Vamos lá para a questão. Então a questão ela tem um anúncio. Esse anúncio é um anúncio de um crioulo fugido. Tem aqui o documento e ao lado tem a transcrição do documento. Então podemos ler na transcrição do documento o seguinte: anda fugido desde o dia 18 de outubro de 1854 o escravo crioulo de nome Fortunato, de 20 e tantos anos de idade, com falta de dentes na frente, com pouco ou nenhuma barba, baixo, reforçado e picado de bexigas que teve há poucos anos. É muito pachola, mal encarado, fala apressado e com a boca cheia, olhando para o chão. Costuma às vezes andar calçado, intitulando-se Forro e dizendo chamar-se Fortunato Lopes da Silva. Sabe cozinhar, trabalhar de encardenador e entende plantações da roça, de onde é natural. Quem o prender e entregar à prisão e avisar na corte ao seu senhor, Eduardo Lamert, Rua da Quitanda, número 77, receberá 50 contos de réis de gratificação. E aí a gente vem para a questão. O anúncio exemplifica uma prática que se tornou comum na imprensa brasileira no século XIX, a divulgação de oferta de recompensas por escravos fugidos. Tal prática possibilita situar a importância dessa mão de obra em diversas atividades econômicas. A partir das informações do anúncio, identifique duas características da condição de vida dos escravos no Brasil naquele momento. Indique também a principal transformação do mercado de compra e venda dos escravos ocorridas em 1850 que justifique o pagamento de uma recompensa. Então aqui nós temos, como a gente já tinha dito lá naquele post sobre o exame dissertativo da UERJ, nós temos aqui dois comandos, e comandos muito claros, né, nessa questão. Primeiro comando, identifique duas características da condição de vida dos escravos no Brasil naquele momento. E um segundo comando, que era para indicar a principal transformação no mercado de compra e venda de escravos ocorrido em 1850. Então aqui o que espera? Primeiro, essa coisa dos anúncios. De fato, ela é uma prática muito comum, principalmente na segunda metade do século XIX. O Gilberto Freire tem um livro sobre isso, né? Os escravos. Tem estudos muito interessantes sobre as condições de saúde dos escravos através destes anúncios. Então a gente tem alguns estudos aí muito interessantes sobre isso. Então, das características, o que vocês poderiam ressaltar numa questão como essa? Vocês poderiam ter ressaltado a precariedade das condições de saúde, as condições desses escravos, né? Então a gente pode ver pela descrição dos escravos mesmo, pela descrição dos escravizados, né? Desses escravizados fugidos, a gente consegue perceber a precariedade da condição de saúde deles. A gente pode entendê-los aqui neste momento como a principal mão de obra, tanto na fazenda quanto nos núcleos urbanos. Por quê? Porque isso justifica o pagamento de uma recompensa, né, de uma gratificação para quem achar esse escravo, para quem encontrar esse escravizado. Vocês poderiam colocar aí como característica
a ausência de cidadania constitucional, né, a ausência da condição de cidadão na Constituição de 1824 para escravos, índios e seus dependentes, né, a situação jurídica, então, portanto, de subordinado ao poder do seu proprietário, uma questão de alimentação, de vestimenta, de habitação, custeadas aí pelos seus proprietários. E a gente pode ver aqui também como mão de obra, como uma dessas características, os escravizados como mão de obra de diversos ofícios. Como a gente pode subentender aqui, ó, sabe cozinhar, trabalhar de encadenador e entende plantações de roça de onde é natural. Então, eles podem se encaixar tanto em atividades domésticas quanto em outras, como encadenador, por exemplo. E aqui a principal transformação, ele está falando da Lei Eusébio de Queiroz, né? Ele está falando do fim do tráfico intercontinental de escravos. Então, a Lei Eusébio de Queiroz que diminui, né, o número de escravizados chegando ao Brasil, tem como consequência o aumento do tráfico interprovincial, o aumento do tráfico Nordeste-Sudeste, né? E ressalte aqui, a questão não perguntava isso, a questão ela pedia para você indicar só essa transformação, então bastava comentar sobre a extinção do tráfico intercontinental pela Lei Eusébio de Queiroz, mas cabe aqui um parênteses para inglês ver, né, para a Lei Feijó, que já tinha acabado com o tráfico acabado, entre aspas, com o tráfico intercontinental de escravos em 1831, uma lei que, ao estilo do Brasil, bem ao estilo brasileiro, ela não vingou. Beleza? Então, tá aí tranquilo. Da sequência aqui, a segunda questão a ser corrigida, que é a questão de número 5 do vestibular de 2020 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Essa questão contém um documento histórico, que é o decreto de número 295, de 29 de março de 1890. E as partes selecionadas dizem o seguinte: o generalíssimo Manuel Deodoro da Fonseca, chefe do governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, constituído pelo Exército e Armada, em nome da nação, considerando que, com prejuízo da ordem e da paz pública, tem-se posto em circulação falsas notícias e boatos aterradores, com o intuito manifesto e antipatriótico de favorecer condenáveis especulações, que tais notícias e boatos prejudicam consideravelmente o crédito do país no exterior, abalando a confiança na estabilidade das instituições e na responsabilidade dos compromissos contraídos pela nação. Ficam sujeitos ao regime do Decreto número 85-A, de 23 de dezembro de 1889, todos aqueles que deram origem ou concorrerem pela imprensa, por telegrama e por qualquer outro modo para pôr em circulação falsas notícias e boatos alarmantes, dentro ou fora do país, como sejam os que se referirem à disciplina dos corpos militares, à estabilidade das instituições e à ordem pública. Sala de Sessões do Governo Provisório, 29 de março de 1890, o segundo da República, Manuel Deodoro da Fonseca, Manuel Ferraz de Campos Sales. E aí a gente vem para a questão, é um documento tirado aí do site da Câmara, a gente vê que fake news é um problema já há algum tempo e na história do Brasil, e aí a gente vem para a questão propriamente dita, para o comando, né, que vai ser o seguinte: desde sua implantação, a República Brasileira enfrenta o problema de circulação de falsas notícias. Identifique duas características da política econômica nacional que serviram de justificativa para o decreto do governo provisório de 1890. Beleza? Primeira coisa a se fazer, identificar duas características da política econômica nacional. Beleza? Em seguida, cite uma falsa notícia difundida no decorrer do século XX e sua consequência direta sobre o processo político nacional. Então, sobre o primeiro comando, que seria: identifique duas características da política nacional que serviram, política econômica nacional, né, que serviram de justificativa para o decreto do governo provisório de 1890. Sobre o que ele está falando aqui? Estamos falando de política econômica nacional do governo do Deodoro, estamos falando da crise do encilhamento. E aí, crise do encilhamento, acho que a grande dificuldade dessa questão, e que não era tão difícil, assim, não tenho
muitos problemas com isso, era identificar que aqui eu estou falando da crise do ensinamento. Falei da crise do ensinamento, lembrem-se lá, eu tenho especulação na Bolsa de Valores, eu tenho a abertura de várias empresas fantasmas. Para quê? Para conseguir acesso às facilidades de contratação do crédito. E eu tenho que lembrar também da facilidade da emissão de papel moeda, ou seja, eu vou emitir o dinheiro sem o lastro, né, sem o lastro ouro, e a emissão desse dinheiro desse papel moeda sem o lastro ouro vai ter como consequência a direta, né, a desvalorização da nossa moeda e também a inflação, certo? Então a emissão desenfreada, digamos assim, de papel moeda, ela vai nos gerar tanto a desvalorização da moeda quanto a inflação. Então beleza, aqui você pode escolher duas dessas características que nós comentamos agora e identificar essas características. Beleza, o segundo comando da questão seria: cite uma notícia falsa difundida no decorrer do século XX. E aí você pode brincar de escolher uma notícia falsa, você pode brincar de escolher uma fake news, né? Eu acho que a mais famosa aí do século XX é o Plano Cohen, né? É aquele plano atribuído aos comunistas que serviu de base para o golpe do Estado Novo pelo Getúlio em 1937. Vocês podem falar também sobre a Carta Brand, né? Aquela carta atribuída ao João Goulart, ao Jango, em 55, para impedir a posse do JK, né? Aquela carta que, segundo a qual o João Goulart, junto com o Perón, estavam tentando dar um golpe sindicalista no Brasil e na Argentina, né? Um movimento armado que o João Goulart estaria preparando com o apoio da Argentina para instaurar uma república sindicalista e, portanto, impedir a posse aí do JK. Existem vários outros, como, por exemplo, as cartas falsas. Não sei se vocês se lembram, é um assunto interessante da gente lembrar, inserido lá na República Oligárquica em 1921, especificamente, que a imprensa carioca, ela atribui, a imprensa da capital, né, digamos, diga-se de passagem, ela atribui ao Arthur Bernardes uma série de cartas, assim, e nessas cartas a gente tem críticas bem contundentes e muitas vezes pejorativas ao exército. Essas cartas, elas levam à eclosão do movimento tenentista em 1922. Então a gente tem aí 3 exemplos. Acho que o mais tranquilo de vocês lembrarem é o Plano Cohen. Então o Plano Cohen, plano de um golpe atribuído aos comunistas e teve como consequência direta o estabelecimento do Estado Novo ou a ditadura varguista. Para quem assistiu até aqui, espero ter ajudado vocês nessa caminhada rumo à universidade. Espero que vocês curtam. Para mais conteúdos como esse, como dicas, estatísticas, assuntos que mais caem nos principais vestibulares do país, é só acompanhar a IG Professor Bruno Assaf. Muito obrigado, até a próxima.